chegar aqui na Poli e tudo mais. Eu esqueci de me apresentar, eu sou o Cato, pra quem não me conhece, diretor do Grêmio, né? Ele vai começar a aula agora, qualquer coisa eu acho que podem perguntar pra ele, e no final ele vai falar mais algumas coisinhas, mas todas as coisas que ele vai passar aqui também estão no site da Estudaram. Com a página do Grêmio eu cheguei a postar lá no evento, se vocês quiserem dar uma olhada lá, os links o material tá lá, tá? Obrigado, gente. Bom dia! Bom, eu vou começar a dar aula e eu gostaria realmente que vocês se sentissem à vontade para fazer perguntas para mim. Eu não sou mal, eu acho, então fiquem tranquilos, tá? Fazer perguntas para vocês quiserem, tá bom? No link do evento, fica no Facebook, lá tem um formulário para vocês darem feedback do fundo depois, se vocês se sentirem à vontade, e é muito importante para a gente saber se vocês gostaram ou não. Tá bom? E se vocês quiserem também no site da Estudar tem mais exercícios resolvidos e mais material teórico que eu gravei durante as férias, eu enviei minha aula. Então a gente pode começar agora falando de energia. Bom, o fluxo já está cheio, então eu suponho que física deve estar bem legal, né? Então tá, para P2 geralmente eles dão energia, momento linear, impulso, momento angular, certo? Foi isso? Eles não deram momento angular? Isso é ótimo! Sinta-se feliz. Bom, tá, vai cair na P3. Mas beleza. Vamos começar com energia, que eu acho que é um dos tópicos mais importantes. Esse primeiro exercício é de prova. Todo mundo tem esse PDF? Tudo bem? Bom, eu não sei se eu vou passando aqui, então vocês podem ver tranquilamente. Hoje tem só 5 exercícios, mas como um deles é meio pesado, eu decidi não abusar. Esse aqui, ele fala sobre trabalho. Então, é um funil assim, em forma de cone, e aí tem uma bolinha que está caindo lá dentro, ela está rodando lá dentro. Evidentemente, se vocês olharem para esse desenho, fazendo uma vista lateral, né? Tem um funil aqui, ó. Certo? Então a bolinha ela está rodando lá dentro numa espiral, a bolinha está aqui. Evidentemente, existe uma força de contato entre a parede do funil e a bolinha, que é a força normal, né? A gente denomina ela de força normal. E a gente sabe que a força normal é sempre perpendicular à superfície e ao deslocamento da bolinha. A pergunta é, o trabalho realizado pela força de contato entre a parede sobre a bola é... Bom, a força de contato é a normal. Ela é sempre perpendicular ao deslocamento. Qual é o trabalho de uma força sempre perpendicular ao deslocamento? Zero. Então a resposta era essa, olha só. Meu Deus, difícil isso. Não, tudo bem, esse aí era para dar aquele primeiro contato, ó. Resposta A, zero. Para dizer que esse é o tipo de exercício que eu boto aqui para vocês verem que dá para fazer, né? É possível. Beleza. Agora o segundo, para dar aquela aquecida do nosso querido Moisés. Eu gosto de botar um outro exercício do Moisés, que geralmente os exercícios do Moisés tem coisa pra caralho para resolver. E aí é legal porque tem bastante coisa. Então eu vou botar a figura aqui para vocês verem a figura. Deixa eu ver. A figura. Então, uma pontinha, que é essa bolinha aqui, certo? De massa M, ela está enfiada no arinho, né? O aro é fixo, evidentemente, esse aro circular aqui. Tá? O aro tem raio R, certo? E ela desliza sem atrito da posição A ali em cima até a posição B. Aí eles fazem duas perguntas. Qual é o trabalho da força do aro sobre a bola, certo? E qual é a velocidade da bola quando ela chega no ponto B? Bom, vamos fazer um desenho disso aqui. Que sempre que vocês forem resolver um exercício em física, a gente desenha, tá? Se não desenhar, nada sai. Vocês podem ver claramente que a minha superfície é uma elipse, na verdade. Tá bom? Todo mundo enxerga isso aqui no meu desenho? Todo mundo está enxergando bonitinho? Tá? Bom, a primeira pergunta é: qual o trabalho que a força de contato entre o anel e a bolinha, qual é o trabalho que essa força realiza sobre a bolinha? Bom, a conta ela está apoiada aqui no aro, então vocês sabem que vai ter uma força normal aqui sempre, certo? Que é o aro empurrando a bolinha. Vocês sabem que apesar da trajetória da bolinha ser circular, ela está escorregando, essa força ela é sempre perpendicular ao deslocamento da bolinha. Qual é o trabalho dessa força? Olha só que maravilha. Só para saber que é perpendicular, certo? É pura geometria.
Mas o B que é interessante, né? Vou desenhar a bolinha como se ela estivesse em um lugar intermediário. Certo? Ela está caindo. Isso aqui é um estágio intermediário dela. Sobre ela estão quais coisas? Além dessa normal aqui, ó, bonitinha, que não interessa pra gente. Certo? A tua força-peso da bolinha. Certo? Aí só tem essas duas forças atuando sobre a bolinha. O que a gente sabe? Que a normal não faz trabalho. Tudo bem. Então só a força-peso está atuando sobre essa bolinha, sobre essa continha. E a força-peso é uma força especial, porque ela é uma força conservativa. O que significa uma força ser conservativa? Bom, vocês vão entender isso direito em cálculo 3. Olha só. Mas só cálculo 3, mas uma força ser conservativa, em outras palavras, significa o seguinte, que ela, a variação dela, certo? O trabalho que ela vai realizar no espaço vai depender somente dos pontos inicial e final, certo? Não interessa o caminho que você faz com essa força para calcular a diferença de energia. O que interessa é o ponto que você começou e o ponto que você terminou. Então, para qualquer força conservativa é sempre assim, gente. Vocês vão ter um ponto inicial A e um ponto inicial B. Se a força é conservativa, se eu fizer isso, ou isso aqui, é a mesma coisa. O trabalho que eu fizer nessa trajetória e nessa trajetória é sempre o mesmo trabalho. Isso significa que a força é conservativa. Tá, como que você sabe que isso aqui é conservativo? Tá, cálculo 3. É irrelevante agora. Mas beleza. Então vocês sabem que a força peso é uma força conservativa. Significa que a energia que eu tiver inicialmente na bolinha vai se converter totalmente em energia cinética. Certo? Se eu tomar um nível 0 aqui, vamos tomar um nível 0 exatamente igual esse aqui. Esse é meu nível 0. Fingindo que esse é meu nível 0, a conta nesse ponto ela tem o quê? Sua energia potencial gravitacional. Todo mundo concorda? Se eu adotar que aqui é meu nível 0, ela tem sua energia potencial gravitacional, concorda? E nesse ponto ela tem o quê? Só cinética, porque ela atingiu meu nível 0. O que eu preciso fazer então? Se eu conseguir calcular essa energia potencial gravitacional, eu sei calcular a velocidade da bolinha quando ela chega no ponto B ali. Tudo bem? Tá bom, então o que eu sei? Que aqui o que eu sei? Que a energia, eu não quero que a energia no ponto A vai ser igual à energia no ponto B, certo? Por quê? Sistema conservativo. Na hora que vocês estiverem escrevendo isso na prova, explica, só atuam forças conservativas, então o meu sistema é conservativo. Aí eu posso fazer isso. Certo? Bom, a energia em A é o quê? A energia potencial em A mais a energia cinética em A. Certo? A gente sempre denota a energia potencial por U e a energia cinética por T. Vai ser a mesma coisa no ponto B aqui. Energia cinética potencial em B mais a cinética em B. O que eu sei? Que no ponto A não tem cinética. Aqui é o A. No ponto A a bola está parada. Então isso aqui é 0. E no ponto B, ela está no meu nível 0, que eu adotei como 0. Então isso aqui também é 0. O que eu sei então? Que a energia potencial em A é igual a energia cinética em B. Então, como que eu calculo a energia potencial aqui? Quais são as forças que eu estou na bolinha mesmo? A normal que me interessa é o peso. Então, só vai ter a energia potencial da força peso, que é mg vezes uma coisa aqui. Essa coisa, acho que vocês já sabem o que é. É o quê? É a altura. Mas como eu vou determinar essa altura? Geometria. Então, eu sei que o meu aro tem raio R. Certo? Sei disso. Então, o que eu sei? Aqui eu vou desenhar isso aqui do outro jeito. Tá aqui o meu raio R, tá? E tá aqui o meu raio R. E aqui tá o meu aro. Certo? Todo mundo concorda que esse é meu nível 0 aqui e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus? Certo? Se aqui eu tenho um ângulo θ, quanto mede essa medida aqui? R cosseno θ. É o ângulo adjacente ao ângulo. Todo mundo vê isso? Essa medida aqui, ó. Vou até traçar bonitinho aqui, ó. Essa medida aqui, ó.
quanto ela vale? Se aqui eu tenho a hipotenusa que vale R, aqui vale R cosseno θ. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda com isso? E se você não entendeu, pode falar, eu explico. Não tem problema. Tá. Isso tudo mede R. Então esse pedacinho é o quê? É tudo menos esse pedaço que eu quero tirar. Então é o quê? É R menos R cosseno θ. Isso é igual a energia cinética no ponto B. Vocês sabem como se descreve a energia cinética de uma partícula, não é? A massa dela vezes a velocidade dela ao quadrado. Isso tudo sobre 2. A massa vai embora. E aí daqui você tira que a velocidade da sua continha, da sua partículazinha vai ser o quê? Vai ser 2 vezes a gravidade, vezes R, vezes 1 menos cosseno θ. Eu só botei o R em evidência, tudo bem? Só que raiz quadrada disso. Tudo bem? Eu só isolei a letra B aqui, que era o que ele pedia, a velocidade da bolinha no ponto B. Beleza? Vocês entenderam? Na verdade é bem simples esse exercício, se você pensar do ponto de vista de conservação de energia, né? Se você tivesse que fazer isso de outro jeito, com aceleração, só que aí o negócio é tangencial, que é horrível, né? Porque na verdade a bolinha ela tem uma velocidade torta sempre, né? A aceleração dela é torta também, vai ficar ruim, né? Por isso que é bom ter a ferramenta de energia, resolve muitas coisas. Tá bom? Vamos lá, o próximo vai ser sobre energia também, mas esse é de prova também. Eles fizeram um pêndulo de Newton, certo? Só que as bolas dos extremos, né, essa bola A e essa bola B, elas têm massas diferentes. Então vai mudar um pouco. Mas qual que é a ideia do pêndulo de Newton? De que você pega uma bolinha, né, de um lado, levanta ela, solta, ela vai colidir com as outras elasticamente. O que significa uma colisão ser elástica? Conserva energia cinética, exatamente. Aliás, só para avisar, no próximo Fuji eu vou falar de momento linear, colisão e impulso, né, que é um tema chatinho. Né? Aí eu deixei só para o outro. Tá? Esse aqui é a sua energia. Tá bom. Então, a gente sabe que a colisão é elástica, então a energia é conservada. Quer dizer que se eu souber calcular as energias dessas bolinhas aí, eu resolvo o problema. Então vamos lá. O que eles falam ali, que eu não lembro direitinho no enunciado, é o pêndulo de Newton é um dispositivo, tudo bem? Aí a gente pode modificar esse dispositivo alterando a massa de uma das esferas, a esfera pretinha ali, ó, para M. Aí é pra gente supor 2 casos, 2 experimentos, que ele descreve aqui embaixo, esse enunciado deixa dentro pra frente. Aqui, ó, os 2 casos, caso 1 caso 2. No caso 1, ele diz que a esfera Azinho, que é aquela branquinha ali da esquerda, ela tem massa M, ela é deslocada para a esquerda e liberada, certo? Deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras, certo? Depois da primeira colisão, a esfera B, ela sobe uma altura HB lá do outro lado, tá bom? Aí tem um desenho aqui que ilustra o que acontece no caso 1, certo? Repara que eu levantei a bolinha A de uma altura Hzão. E aí a minha bolinha B, quando meu pêndulo de Newton, quando eu soltar aquela bolinha, ela vai colidir com as outras esferas, vai passar energia de uma para outra, vai chegar na bola B e ela vai subir uma determinada altura. Tudo bem? Vamos equacionar esse primeiro caso então. Eu sei que a energia se conserva. O que eu sei então? Que a energia da bolinha A vai ser igual à energia da bolinha B. Qual é a energia da bolinha A? É a energia potencial que eu dei para ela, porque eu sei que tudo vai se conservar. Qual é a energia potencial que eu dei para a bolinha A? Vai ser a massa dela, que é M, vezes a gravidade, vezes a altura que eu dei para ela. Todo mundo concorda? Então, vezes Hzão. Ao mesmo tempo, essa energia vai se conservar e vai passar para a bola B. A bola B ela tem massa mão maiúsculo. Aí a energia potencial dela também depende da gravidade. E ela vai subir uma altura HB. Tudo bem?
cortar a gravidade. O que eu sei então? Que o HB vai ser MH sobre EMAN. Tá bom. Essa é uma relação. Só que a gente tem dois casos, certo? O segundo caso foi dado aqui, ó. A esfera B de massa EMAN, certo? Ela é deslocada para a direita e liberada. E essa energia vai se conservar também, né? A gente sabe disso. Então esse é o caso 2 aqui, esse desenho aqui. Vocês estão vendo que agora quem eu levantei é a bola B, né? Igualmente a energia em A vai ser igual a energia em B. Só que agora as coisas mudam, né? Eu sei a energia da bola B, que é a massa dela, a gravidade dela, vezes a altura H. Repara que esse Hzão é esse mesmo Hzão aqui. Eu dei a mesma altura. Só que a bola B, ela não tem uma massa mão maior, ela tem uma massa M maior. Se ela tem uma massa maior, significa que a energia que ela tem é maior, independente do fato de eu ter dado a mesma altura. Não depende só da altura, né? A energia depende da massa do corpo. Tá bom. E a energia da bola A, essa energia toda vai passar para a bola A também. Ela vai subir lá do outro lado, mas ela vai subir uma altura diferente da que a bola B tinha subido anteriormente. Quanto vai ser a energia da bola A nesse novo caso? Vai ser a massa da bola A, vezes a gravidade, vezes a altura que ela vai subir, que eu não sei quanto é. Exatamente isso que eu quero descobrir. Essa altura A aqui. Bom, de novo eu vou isolar o HA. Posso mandar a gravidade embora. Vai ser EMAN H sobre mim. Até aí, tudo bem. Aí vem a pergunta do exercício, que é o seguinte. Considerando M o triplo de Mzinho, considerando o M maiúsculo o triplo de Mzinho, então o que ele disse? Que EMAN é 3M. Foi isso que ele deu. EMAN é 3M. EMAN é o triplo de M. A razão entre HB e HA. O que eu faço então? HB dividido por HA. Eu vou fazer HB dividido por HA. Quanto deu HB? Mzinho, Hzinho sobre EMAN. E quanto deu o HA? Mzão, Hzão sobre Mzinho. Certo? Isso aqui vai dar... Deu certo isso aqui? Aqui deu Mzão, Mzinho. Mzão quadrado sobre Hzão. Tudo bem? Eu posso cortar o Hzão? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu só inverti a fração e multipliquei tudo bonitinho. Então isso aqui vai dar Mzinho sobre Mzão ao quadrado. Quanto que é Mzão? 3Mzinho? Mzinho por 3Mzinho dá quanto? 1/3. Então isso aqui vai dar 1/3 ao quadrado, que dá 1/9. É a resposta, 1/9. Repara que por pura conservação de energia você faz tudo. Mas qual que é a ideia aqui? Repara que eu tinha dado uma energia para a bola A, certo? E ela deu uma determinada altura HB. Aqui eu levantei a bola B, eu dei uma determinada altura para ela, e a minha bola A subiu de uma determinada altura. Aí eu fiz a altura do primeiro caso pela altura do segundo e deu 1/9. Significa o quê? Como esse número é menor que 1, significa que esse número é maior que esse, 9 vezes maior que esse, certo? Então vocês repararam que com uma mesma altura que eu dou, só por causa da diferença de massas, a gente tem uma relação de alturas bem diferente. Essa era a ideia do exercício, entendeu? Que você dá a mesma altura para corpos diferentes, mas por causa das massas, a altura que a bolinha sobe vai ser bem discrepante, vai ser bem diferente. Tudo bem? O tópico de energia, na verdade, ele não é complicado. Eu acho que a parte mais difícil é quando a gente fala de potencial, né? Os professores deram para vocês aquela fórmula Fx é igual a menos d1 dx? Sim. Alguém não gostou daquilo? É muita gente, pelo visto. Mas, na verdade, aquilo é muito útil. Né? E tem um exercício só disso, que é da prova do ano passado, inclusive. Do ano passado? Que é bem comum. Ó, esse aqui é sobre trabalho também. Todo ano cai um exercício do quadrado.
como faz a porra do exercício de tabela. Eles dão uma força bizarra, e aí eles pedem para você calcular o trabalho em dois caminhos diferentes, e perguntam a relação entre os dois. Eu, sinceramente, não gosto disso, porque isso aqui é cálculo 3. Para fazer isso aqui é cálculo 3. Acho pai. Né? Eles são nem um pouco cuzões, né? Mas vou mostrar para vocês como faz. Eles nunca vão pedir para vocês uma trajetória bizarra. Se tiver uma trajetória bizarra, é porque tem algum truque. Ou é zero, é um bom truque, ou é zero, ou a força é conservativa. Aí vocês vão ter como descobrir o ponto inicial e final, alguma coisa do tipo. Porque eu falei, se a força é conservativa, não interessa o caminho. Então, se o caminho for bizarro, pensa, a força deve ser conservativa. Mas, geralmente, eles vão dar quadrado para vocês. Eu vou desenhar esse quadrado aqui. Aí eles dão dois caminhos, né? Esse aqui no laranja. É o 2, né? E esse aqui. Essas são as trajetórias, certo? Tá bom. E eles deram a força também, olha só. Repara que a força é um vetor e ela depende da posição. O que isso aqui significa? Só um breve esclarecimento, que é o seguinte. As forças, imagine o seguinte, de modo bem geral. Você quer equacionar uma força, certo? Só que a sua força, ela não precisa necessariamente ser constante igual a força peso, certo? Pode ser uma força que para cada ponto no espaço ela vale um determinado tanto diferente. Então você foi lá, estava fazendo seu experimento e tal, e você constatou que a sua força varia no espaço de acordo com essa relação. Certo? Quer dizer, eu consigo mais ou menos estimar o tamanho da minha força se eu souber a distância x que ela está ao quadrado, vezes a distância y que ela está ao cubo. E isso é o valor da componente dela na direção y. Então essa força é o quê? Horizontal. Assim. Todo mundo concorda com isso? Força horizontal, só tem componente na direção y. Se só tivesse um J ali, ela seria vertical. O que significa x quadrado y cubo? Que, dependendo do ponto aonde eu estou no espaço, a força vai valer um tanto. Então, se eu estou com x igual a 1 aqui e o y igual a 1, então a minha força ela vale 1 na direção y. Ela vale um tantinho assim. Se eu estou sei lá, no 2 aqui e ainda no 1 aqui, é x ao quadrado, 4, vezes y ao cubo, que é 1. Então a minha força vale 4, ela é maior. Repara que mudou o ponto, a força mudou. É isso que isso significa. Só isso. É um jeito diferente de equacionar a força. A força varia agora, ela não é constante. Só que você quer calcular o trabalho, né? E o que é o trabalho? Por definição. Certo? Você quer calcular o trabalho de uma força. O que você faz? Você pega a força, vetorialmente falando, e faz um produto escalar com o seu vetor deslocamento. Só que esse deslocamento ele não precisa necessariamente ser uma coisa horizontal, ele pode ser uma coisa assim. Aí como você faz isso? Em cálculo 3 vocês vão aprender, mas você pega uma tangentezinha aqui, pequenininha, e aí você faz isso. Só que aí você soma infinitamente, aí isso vira um integral. A chamada integral de linha. Por que o nome é integral de linha? Porque é sobre uma linha. Faz muito sentido. Mas beleza. O que vocês querem fazer então é fazer produtos escalares, vários deles, somar todos. Se eu pegar cada pontinho aqui, faz produto escalar, faz todos, com todos os infinitos pontos. Soma tudo. Aí eu vou ter o trabalho nesse pedaço. Quantos pontos eu tenho aqui de 0 a 1? Infinitos. Ah, é uma soma infinita, é uma integral. Olha só. Então é por isso que é uma integral. Mas beleza. Agora, repara. A sua força é horizontal, né? Então se eu tiver que desenhar ela seria uma coisa assim. Tipo, em todos os pontos ela é horizontal. Todo mundo vê isso? Isso aqui é um campo de força que eu estou desenhando. Repara que ela é horizontal.
horizontal. E a trajetória aqui é como? Vertical. Qual é o ângulo que essas coisas fazem? Quer dizer que nesse pedaço e nesse pedaço o trabalho é zero. Não precisa nem fazer conta. Porque a trajetória está vertical, a minha força está horizontal, não preciso fazer conta. Onde eu preciso fazer conta? Aqui e aqui. Aí eu gostaria de poder ensinar isso direito para vocês, mas eu não posso, porque, enfim. Então eu vou ensinar o esquema, que é o seguinte. Eu vou ensinar o esquema. Sempre que você quer fazer o cálculo do trabalho, você precisa de uma trajetória, certo? Essa é a trajetória, ela é uma reta. Eles não vão dar nenhuma trajetória bizarra para vocês, eles vão dar uma reta. Então eu vou ensinar para vocês a trajetória da reta, que é simples. Vocês vão dizer o seguinte: a trajetória da reta, eu já vou dar ela em forma diferencial para vocês. Tá? A trajetória da reta, ela vai ser dx na direção y. Como assim? É um deslocamentinho na direção y. Sempre. Tá? E a sua força é na direção y. Esse é o meu vetor de deslocamento. Certo? Vetor de deslocamento. Vetor força. O que você vai fazer? Produto escalar dessas duas coisas. Só que essas coisas dependem de x. Então, eu vou ter que integrar isso aqui. Calma, gente, não é difícil. Não é difícil, é polinômio. Calma, vocês vão ver, calma. Nossa. Quem está variando aqui? Só o x. Ótimo. Então, só o x. Então, o x está variando de quanto até quanto? Então, de 0 até 1. Eu vou chamar essa curva aqui de Rzinho, aqui, Rzinho vai. Então, eu vou botar esse R1 aqui embaixo. Significa que eu estou fazendo essa integral em R1. Aí agora eu vou substituir, olha só essa divisão escura. Eu vou substituir o valor da força. Y cubo e produto escalar. Isso aqui é um produto escalar. Vocês aprenderam produto escalar? Tá. Vocês aprenderam assim, né? Produto escalar. Um pontinho? Né? Tá. Vezes dx na direção y. Tudo bem? Calma. Aí eu tenho um dx aqui, então o x está variando do 0. Calma. E escalar y dá quanto? 1. Então, x ao quadrado de y ao cubo vai ficar aqui. I vezes i dá 1. E o dx aqui. Tudo bem? De 0 a 1. Tudo bem, mas esse y aqui, ele é constante, não é? Quem é esse y daqui? Ele é o y da trajetória que eu tô. Qual é a trajetória que eu tô? Eu tô o x variando e o y vale quanto? Então isso aqui é constante, pode sair da integral. Vai ficar 0 ao cubo vezes a integral. 0 mais qualquer coisa dá 0. Olha. Nem precisava ter feito esse rolê todo, né? Só olhar. A força ela depende de y. A y aqui é 0. Então a força é 0. O trabalho de uma força nula é 0, né? Faz sentido? Tudo bem, aqui deu 0. Alguém levantou a mão? Ótimo. Mas repetir aquela última coisa aí. O que? Isso aqui? Tá. Como que eu calculo o trabalho? Eu vou explicar aqui. Como que eu calculo o trabalho? Fazendo o produto escalar da força pelo deslocamento. Só que a minha força está variando. Então eu preciso somar infinitos pedacinhos de trabalho. Isso vira uma integral. Eu estou multiplicando a força pelo deslocamento. Por que tem esse dx aqui? Porque eu estou considerando um deslocamento infinitesimal na direção x aqui. Tudo bem? Beleza. Aí eu faço esse produto escalar. Repara que isso é um vetor em i, esse é outro vetor em i. Esse produto escalar de dois vetores em i, certo? Vai dar a norma de um vezes a norma do outro. X ao quadrado de y ao cubo vezes o dx. Porque i escalar i dá 1. O i me interessa, né? Repara que se aqui fosse um j, gente. Quanto que dá i escalar j? 0. Então o 0 já vinha aqui já, falando de vocês. Mas aqui não é j, né? Aqui. Tudo bem. Por que tem esse 0 e 1 aqui? Quem é o meu diferencial? Quem é o diferencial? dx. Se é dx, eu tenho que ver quem está variando? O x. Tá, beleza. X varia de 0 até quanto? De
De 0 até 1. Por isso eu boto de 0 até 1. O y depende de x? Não, ele é constante. Sai para fora da integral. Então ele viria aqui, ó. Eu faria isso aqui, ó. Tudo bem, até aqui beleza. Essa integral vocês sabem fazer. Da x ao cubo sobre 3. De 0 a 1 vai dar 1/3. Só que eu tenho que ver quanto vale o y no caminho que eu estou calculando o trabalho. Quanto vale o y? 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Vai mudar um pouco no caso de cima, né? Quanto vale o y aqui? 1. Constante 1, né? Então, eu vou apagar esse trabalho aqui. Vou apagar esse trabalho aqui. Tá, apaguei. Vamos ver aqui a trajetória 2. Essa aqui é a trajetória 1. A trajetória 2. Ela vai valer quanto? Dx em y. Por quê? Horizontal. Se fosse vertical, gente, vocês faziam assim, ó, dy em j. Entendeu? Simples assim. Aqui é dx em y. Tá? Beleza. Então eu vou ter que fazer a integral do produto escalar da minha força pelo meu deslocamento 2. Certo? Eu vou fazer, calma. Isso aqui. E a gente bota um dr aqui. Isso aqui, pode botar um d na frente. Como tem um d aqui, ó, pra não ficar escrotinho, você bota o d. Mas é bom até que você pule essa parte na prova. Tipo, faz de rascunho pra não saber fazer. Aí vem direto pra cá. Entendeu? Não precisa nem escrever aquilo na prova. Isso aqui. Eu ensino mais de esquema pra vocês não esquecerem, mas não precisa, tá? Porque aqui é dr2. Pronto, você faz assim. Sobre a curva R2. Pronto. Tá. Qual é a força? Nessa trajetória minha nova aqui. Vamos já substituir que o y vale 1? O y vale 1. Então a minha força vale x ao quadrado em i. Tudo bem? Então a minha força vale x ao quadrado em i. O meu deslocamento é quanto? É dx em i. Eu estou me sentindo fazendo um crime matemático, mas beleza. Quem está variando aqui? É o x? 0 a 1. Tá. I vezes i. X ao quadrado dx. 0 a 1. Isso aqui dá o quanto? Qual é a integral de x ao quadrado? Isso você calcula entre 0 e 1. Como que faz a integral? Vocês já aprenderam? Substitui isso aqui. Tudo bem, eu sei que vocês não aprenderam em cálculo, que é o jeito certo. Mas, do jeito ninguém. Como que é? Você pega e substitui o primeiro valor aqui. Vai dar 1/3. Aí você substitui, aí você faz menos, aí você faz o segundo valor. 0 ao cubo dá 0. Então vai ficar isso aqui menos 0 dá 1/3. O que a gente viu então? O trabalho sobre a curva 1. Deu 0 aqui e 0 aqui. Aqui deu 0 porque era perpendicular e aqui deu 0 porque a conta estava 0. Então o trabalho em 1 deu 0. O trabalho em 1 deu 0. O trabalho em 2 deu quanto? Deu 0 nessa primeira parte aqui, porque é perpendicular, e deu 1/3 na segunda parte. 1/3. Já o Então, qual é a resposta? O trabalho em 1 é 0 e o trabalho em 2 é maior que 0. Letra E. Repara que você não tinha nem que fazer a conta. Eu estou fazendo para vocês aprenderem, para vocês terem dúvida, mas... A força aqui, gente... Primeiro tem x ao quadrado, y cubo, beleza, mas o y é 1, então foda-se. Aí vai o x ao quadrado. O x ao quadrado. Uma coisa ao quadrado é sempre positiva, entre 0 e 1. Aí beleza, aí eu vou ter que fazer um produto escalar disso com uma coisa horizontal também, que o meu deslocamento é horizontal e a minha força é horizontal. Então eu sei que a minha força está na direção do meu deslocamento e a minha força é positiva. Então eu sei que o meu trabalho vai ser positivo aqui. Aqui eu sei que o y é 0, então o trabalho é 0. Aqui é perpendicular é 0. Então, você já sabia essa resposta, você tem que fazer.
que aqui ia ter que ser positivo, porque a minha força é positiva, o meu deslocamento também é todo mundo positivo, você soma coisas positivas, multiplica positivo, dá uma caralho positivo. Agora, aqui vai dar zero, por causa do y0 aqui, e aqui é porque é perpendicular. Tá? Depois eu vou fazer outro de quadrado para vocês. Eu vou inventar um de quadrado para vocês. Aí a gente faz. Então, sei lá, que todo ano cai uma dessa porra, uns 10, sempre cai um desses, igualzinho. Às vezes eles não fazem um quadrado, eles fazem assim, eles tiram um, eles fazem assim, ó. Tipo, assim. Só uma trajetória, e pergunta quanto vale. Pode acontecer. Só que eles mudam a força, né? Não é sempre essa. Tá, força, energia, potencial. Esse aqui é ruim, hein? Jesus. Não é que é ruim, é que as contas chatas pra cacete. Em resumo, a gente está tratando de forças conservativas sempre. Forças conservativas, eu já falei para vocês, é aquelas forças que você pode calcular o trabalho delas só pelo ponto inicial e final. Isso matematicamente você pode definir de outro jeito. Então, uma força conservativa C, eu achar uma função chamada função potencial, certo? Que atende a seguinte condição. A primeira vez que eu estava estudando física, eu me perguntei, mas por que caralho? Né? O que é isso? É a definição matemática, na verdade. Certo? Então, uma força conservativa quando eu consigo pegar essa força e obter ela a partir da derivada de uma outra função. Certo? Que é a função potencial. Se eu achar essa função existir, quer dizer que a minha força é conservativa. E repara que se a minha força é conservativa, eu consigo calcular o trabalho dela simplesmente pela diferença de potencial. Certo? Vocês viram isso, né? Que o trabalho, ele não é a variação da energia cinética, mas ele também é menos a variação da energia potencial. Então, se eu souber o potencial, eu sei calcular essa diferença. É só calcular o potencial no primeiro ponto, no segundo ponto, subtrai. Entendeu? Então tem um sentido definir isso. Eu preciso para eu poder dizer que uma força depende dos pontos inicial e final, eu tenho que ter um meio de calcular os pontos inicial e final. Eu preciso de uma função que faça isso. Essa é a função potencial. Na verdade, isso aqui é definido para 3 variáveis. É x, y, z. Tem 3D essa porra, mas beleza. A gente trabalha com uma dimensão só. Tá bom. Agora vamos para o enunciado. Ele diz que tem uma ponteira, aí a ponteira ela se distancia de uma amostra, e aí tem uma força de interação entre a amostra e a ponteira, de modo que o potencial é daquela forma. Resumindo, o enunciado, é isso aí. Vou até anotar o potencial aqui. O potencial é A, B, V, a nona. Gente, vocês querem fazer um intervalo? Dar uns 5 minutinhos, beber uma água? Querem que eu vá diretão? Diretão? Beleza. Essa é a minha função potencial. Aí eles pediram a expressão da força de interação entre a ponteira e a superfície em função da separação dos termos dos parâmetros A e B. Bem, você tem o potencial. Como você obtém a força? Deriva essa bodega e bota um sinal de menos na frente. Vocês aprenderam a derivar bodegas assim? Dica do milênio. Bota expoente negativo nesta porra. Não faz com a fração. Escreve isso do seguinte jeito, ó. Vou elevar B a nona e vou multiplicar por Z a menos 9. Mais fácil. Menos B a sexta e Z a menos 6. Agora tá mais fácil derivar, né? Não tá? Porque B e A é constante. Então vamos derivar. Então o item A é facinho até. É só derivar. Beleza.
Bom, vamos botar um menos aqui na frente do A, porque ele é uma constante. Qual é a derivada de B a nona, Z a menos 9? O expoente cai e multiplica, e aqui subtrai a unidade? É isso, não é? A famosa regra do tom, você vai ficar menos 9. B a nona, Z a menos 10. Menos. Aí, aqui é menos 6, porque estava embaixo. Aí esse menos 6 vai cair, então vai ficar menos 6 aqui. B a sexta. Assim? O B não é constante? O B é constante. Então por que eu tenho que derivar ele também? Eu não derivei ele, eu derivei só o Z. Repara que o B, você está perguntando mas desse 9 aqui, vem daqui, ó, que B é a nona, né? Mas eu não posso olhar em solução. Sim, é o que eu fiz. Sim. Ó, você copia o B a nona, certo? E o Z a menos 9 você deriva. A derivada de Z a menos 9 é menos 9, Z a menos 10. Aí o menos 9 eu deixei aqui na frente. Tá? Exatamente isso. Menos. Aí esse menos 6 do Z vai cair. Menos 6. B a sexta, vezes A menos 7. Tudo bem? Isso aqui vai dar menos A. Você pode multiplicar o menos lá dentro se você quiser. Vai dar assim. 9, B, a nona, Z a 10. Menos 6. Tudo bem? Oi? É que eu multipliquei esse menos aqui de fora. Não esqueçam que tem esse menos aqui junto. Se vocês errarem esse menos, assim, fodeu. Mas é sério. Porque muda completamente. Na verdade, inverte. É que fodeu, mas você inverte a situação, entendeu? Você vai estar dando o potencial de menos essa força. Então é como se fosse o potencial da força se ela apontasse pro outro lado, não pro lado que ela está apontando, na verdade. Entendeu? E na verdade, eu escrevi X aqui, né? É Z, né? Vamos lá? Aqui é Z. Mania, mas não é, é Z. É uma dimensão em Z, né? Que é vertical. Aí ele pediu, determine o valor da distância de equilíbrio entre a doutrina e a amostra. Tá. Oi. Eu não consegui ver onde o A e o B estão representando nessa forma. O que? O A e B? Eles são constantes que variariam com a situação. Eles provavelmente não botaram essas constantes porque eles seriam números escrotados. Entendeu? Variando com a situação. Porque essa situação é atômica, nanométrica. Então esses números aqui seriam tipo 3,9762 vezes 10 a menos 27. Entendeu? Aqueles números bem ruins assim. Então eles usam parâmetros A e B. E por que eu queria pensar o B constante e o Z não? Ah tá, porque o A e o B na verdade eles são números constantes que você multiplica nessa função para dar o valor de equivalência real do negócio. A questão é que o potencial, no caso aqui Z, o potencial, que é essa função que eles deram, ele varia com a sua posição em si. Então aquilo que eu falei, uma força não precisa ser constante igual a força-peso. Essa força, em especial que está na interação entre a ponteira e a amostra, para cada altura Z, ela vale um determinado tanto, diferente, ela não é constante. Então, para cada altura Z diferente, eu vou ter uma energia diferente associada. Como eu associo essas duas coisas, relaciono essas duas coisas? Com uma derivada. Eu consigo relacionar força com potencial por meio de uma derivada. Porque a pergunta dele é, por que o A e o B são constantes e por que tudo só depende de Z? Porque essa força e esse potencial, eles estão relacionados pela posição no espaço. No geral, uma força para ser conservativa, ela tem que depender da posição. Eu estou em uma dimensão, a dimensão Z aqui, se eu estou olhando essa linha Z aqui. Então faz sentido que a minha força e o meu potencial tenham que depender somente da posição Z. E aí elas variam com isso. Beleza. Então, esse é o potencial. Olha, estou gostando, gente. Pergunta. Fala. Você acha que é dimensional? Porque Considera x, y igual a zero. Entendeu? Na verdade, todos os problemas de força e tal, se você fosse olhar mais geral, seria tridimensional. Porque essa força ela não precisa ser assim, ela podia ser torta, podia ser escrotona.
Mas eles modelaram esse problema de modo que o que me interessa é só essa componente aqui, é só essa força ela é vertical, entendeu? Se essa força ela é vertical assim, você pode considerar o x e o y dela iguais a zero. Por isso aqui. Você pode dizer que vale u de x, y, z. Você pode dizer, mas tem x, y aqui? Entendeu? E na verdade o que eu estou tomando aqui, na verdade, seria uma derivada parcial. Vocês vão aprender em cálculo 2. Por isso que eles não fazem 3D esse negócio para vocês. Porque vocês precisam de cálculo 2, cálculo 3. Então tira essa letra não existe, é um D, tá bom? É um D. E aqui é só dizer. De novo, eu posso dizer que isso é unidimensional, então eu posso resolver o problema com uma derivada simples assim. Se fosse tridimensional, o que você tem que fazer? 3 derivadas. Simples assim. Uma para cada letra. Você deriva em relação a x, deriva em relação a y, deriva em relação a z. Dá pra fazer. Tá bom. Aí o B agora. Determine o valor da distância de equilíbrio entre ponto e amostra. O que é a distância de equilíbrio? Em mecânica, o que é equilíbrio? Força zero. Força zero. Então, eu tenho que descobrir qual é o Z que me dá a força igual a zero. Tudo bem. Eu vou zerar essa função aqui? Não, essa função é o quê? Potencial, eu não quero zerar isso. O que eu quero zerar? Força. Eu descobri força. Força é isso. Então eu vou fazer isso igual a zero. Aqui. Vou fazer ali. Então beleza. Então eu vou fazer assim, ó. O B. Equilíbrio. Na verdade é F igual a zero. Certo? Então vamos zerar aquela bodega ali. Repara que se eu zerar isso aqui, fizer isso aqui igual a zero, o A não interessa. Só interessa esse termo aqui do meio. Certo? Todo mundo vê isso. Aliás, aqui vai ficar 9 menos igual a zero. Tá bom? O que você vai fazer? Vai fazer tudo o que a gente sempre fez na vida. O teorema essencial da matemática, que a gente passa para lá. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar esse Z a 10 para lá e esse Z, esse 6B a sexta dividindo. Eu vou multiplicar cruzado. Então vai ficar o quê? Z a terça aqui. Porque Z a 10 dividido por Z a 7 dá Z a 3. Vai ficar 9 sobre 6, que dá 3.000. B a 9 por B a 6 dá B ao cubo. Passa a raiz cúbica. Pronto, tá certo? Essa é a minha distância de equilíbrio. Se o problema desse alguma raiz quadrada, teria que fazer aquele mais menos, mais ou menos. Como que faz? Você fala que é isso ou aquilo? Então, o melhor jeito, exatamente, porque teriam dois valores que aí. O melhor jeito, mas você tem que ver uma coisa. O que é o Z? Distância. Então tá, se você está num plano cartesiano, você está medindo distância assim, ó, está no plano cartesiano, você está medindo distância. Ah, se eu estou aqui, eu tenho um x positivo, se eu estou aqui, eu tenho um x negativo, beleza? Aí você tem que se perguntar, o x negativo está habilitado nesse sistema? No caso, o Z negativo. Então, se eu fizer assim, ó, aqui está minha amostra. Aqui está minha amostra. Aí eu considero a minha origem aqui e o Z para cima. Então, aqui para cima eu tenho o Z positivo e aqui para baixo eu tenho o Z negativo. Se ela me desse um Z negativo, significaria o quê? Que eu tenho que penetrar a amostra, atravessar ela e o equilíbrio vai estar aqui. Esse ponto não faz sentido. Então, se só o Z positivo está habilitado, tipo assim, só ele está valendo, então ele vai ser a resposta. Entendeu? Então você tem que olhar se o Z está valendo ou não. Se ele é válido, pode ser que seja. E aí, só as duas. Aí são as duas. Ou pode ser que não seja. Tem que olhar. Tá bom? O item C pede as energias de interação na condição de equilíbrio. O que você faz? O que é energia de interação? Ele não deu pra gente uma função que dá energia. A função potencial dá isso pra gente. Potencial, ele quer quanto vale essa energia no equilíbrio. O que você faz?
pega esse valor aqui maldito do demônio e substitui aqui. E faz a conta. Na verdade, esse exercício é para ver se você sabe álgebra, não é para ver se você sabe. Que é potencial não. Então, eu vou apagar essa... Não. Eu vou guardar a força aqui. Que a gente vai precisar dela, então eu vou copiar ela aqui. Copiei a força ali. O que eu vou precisar fazer agora? Pega este valor aqui, ó, e substitui na função potencial. É isso que você vai fazer. Você vai fazer U de raiz cúbica de 3 meios B. Substitui isso aqui. Vai começar agora a parte chata que é fazer conta. Então, B a nona, tá? Aí vai ficar 1 sobre Z a 9. Então, beleza, vai ficar 1 sobre isso a 9. Então, tá bom. Então, vai ficar 1 sobre isso. Já vou elevar a nona. Isso aqui está elevado, 3 meios elevado a 1/3, não é? Se eu levar a nona, vai ficar isso aqui elevado ao cubo. Tudo bem? Estou fazendo essa conta aqui? Alguém levantou a mão? Não? Tá. Isso aqui é 3 meios elevado ao cubo. Então vai ficar 27 oitavos. E esse B vai ficar elevado a 9 também. Aqui. Tá. Menos B a sexta. 1 sobre. Agora você vai levar isso aqui a sexta. Vai ficar isso aqui elevado ao quadrado. Que vai dar 9 quartos B a sexta. Tudo bem? Felizmente dá pra fazer isso aqui, ó. Mandar esses carinhas embora. Tá? Então isso aqui vai ficar igual a Aí vai ficar 8 sobre 27 menos 4 sobre 9. Dá pra multiplicar por 3 aqui. Vai ficar 27. Então vai dar 8 menos 4 dá menos 6. Ah, é 12, né? Ótimo. Então, beleza. Vai ficar menos 4 sobre 27 vezes A. Tudo bem? Vocês já aprenderam em cálculo a desenhar gráfico? Não, mas é sério, vocês já aprenderam? Derivadas e tal. Só o básico, com cavidade para cima, para baixo, crescendo e decrescendo. Tá. Beleza, o D. Identifica as regiões, faixa de valor de Z, em que as relações atrativas ou repetitivas são atrativas ou repetitivas e disputam sobre as condições de equilíbrio. Tá. Qual é o melhor jeito de fazer isso? Desenhando esta boneca. Vou fazer uma análise meio cálculo com vocês. Tá, o que eu quero desenhar? O potencial. Quero desenhar um gráfico que me dê o potencial. Então, eu vou fazer isso aqui. Tá, o que vocês precisam para desenhar um gráfico? Primeira derivada é segunda. Confere? Temos a primeira já. Lembra que a gente obteve a força derivando aquilo? Qual é a diferença? Isso aqui está multiplicado por 1 menos, né? Que a força é menos a derivada daquilo. Então, se eu quiser a primeira derivada daquilo, é só eu pegar isso e multiplicar por menos 1 de novo. Entenderam? Para reaproveitar a conta, não vamos ter que fazer junto. Então, só pegar aqui rapidinho. Du, dx, dz. Vai ser menos aquilo. Então, vai ser A.
gente teria que fazer umas coisas bem ruins, mas... O que a gente sabe, gente? Que a força, claro, a força ela era a primeira derivada do potencial com o sinal de menos na frente. Mas quando eu zero alguma coisa, faz diferença se eu tenho menos na frente? Conclusão. Se a primeira derivada de uma função é zero num ponto, menos a derivada da função também é zero. Faz sentido isso? Você pega uma derivada, calcula ela num ponto, deu zero. Se eu multiplicar a derivada por menos, vai continuar dando zero. Tá. Então o que eu sei? O que significa, repara bem, o que significa quando você pega uma função, deriva ela, aí você calcula a derivada no ponto e dá zero. Significa que aquele ponto é o quê? Máximo ou mínimo? Tá. Como você sabe se é máximo ou mínimo? Ele pode ser um ponto de inflexão também, né? Vamos lá, P2 está aí. Então ele pode ser um ponto de inflexão também. Mas, como você sabe se ele é, o que ele é? Pela segunda derivada, não é? Então eu vou precisar da segunda aqui. Vamos calcular a segunda derivadinha, rapidez. Claro que na prova vocês teriam mais tempo para fazer isso, né? Eu tô aqui meio voltando. Dá tempo de pensar. Vamos ver aqui. Já chega lá em frente. Beleza? Aqui eu derivei a linha. O que eu fiz? Eu fiz a regra do ponto só. Aqui eu fiz menos 7 cair, vai dar menos 42, menos 10 cai, fica 90, né? Porque aqui de menos são 90. O BA9 fica, o BA6 fica, e embaixo soma 1. Rápido assim. Aí fica mais simples. Tá bom. O que a gente teria que fazer? Eu quero descobrir, esse ponto a gente descobriu que era um ponto de equilíbrio. Então, ele vale um número vezes B. B, ele disse no enunciado que é positivo. Diga. Aí eu não entendi o que Fica aqui? Aqui? é a ordem. Então, porque eu queria só a primeira derivada do potencial. Eu tenho a força. Só que a força é o quê? Menos a derivada do potencial. Eu quero tirar esse menos. Eu multipliquei por menos 1 de novo. Rapidinho, pode falar. Tipo. Por que você só gráfico do potencial e da força? Eu posso desenhar das duas, se você quiser. Dá pra desenhar das duas. Eu quero do potencial, porque olhando pro potencial, você sabe dizer onde estão os equilíbrios bonitinhos. Você pode olhar a força também, mas o potencial é mais útil. Tá? Rapidinho. Por que eu estou derivando isso aqui, ó? Só pra vocês saberem, desenhar isso aqui. Porque eu quando eu olhei aquela função, falei, caralho, me fudeu, eu não sabia desenhar isso. O que você faz? Usa a maravilha do cálculo, aí você pega deriva, acha uns pontinhos lá e você mais ou menos sabe como é que calcula. Bom? Beleza. Se eu vou falar pra vocês, dar uns spoilers, eu teria que pegar esse ponto, eu sei que ele é positivo, porque é um número vezes um número que também é positivo. Então esse ponto, ele tá aqui, ó. Eu vou chamar de Z do equilíbrio. Aqui esse carinha vamos chamar de Z de equilíbrio. Eu tinha que calcular ele aqui, certo? E deu quanto? Tinha dado um número negativo. Então ele vai num negócio assim. Tem um ponto da função. Começamos bem, só faltam infinitos. Agora, vejam o que eu precisava ver. Se a força, se o potencial, se ele cresce, se ele cai aqui e sobe aqui, ou se faz o contrário, se ele sobe aqui e cai aqui. Como que eu sei isso? Olhando derivadas. Olhando derivadas. Oi? Qual que é o ponto aí que você comprou? O que? Esse ponto aqui? Esse aqui. É o Z daqui, tá? Bom, eu sei que a minha função ou ela vai fazer isso aqui, ou ela vai fazer isso aqui. Todo mundo concorda? Ou ela vai estar indo para baixo ou ela vai estar subindo. Uma coisa ou outra. Como que eu sei se a função está assim ou assim? Segunda derivada. Então eu tenho que pegar esse número e substituir aqui. A única coisa que você quer saber é se vai dar um número positivo ou não. Se der positivo, ótimo, é para cima. Se der negativo, que média é para baixo. Mas eu vou dar um spoiler para vocês que se você substituir, vai dar positivo. Vocês querem que eu faça?
Não. Substitui esse número aqui, faz as continhas do capiroto, aí você vai ver que vai dar um número positivo. Tá? Repara que, deixa eu dar uma coisa. Vai dar um número positivo. Resumindo, a concavidade da sua função, ela é assim. Ela é pra cima. Certo? Mas tem outra coisa. Eu tinha que ver se a função cresce ou decresce aqui assim. Eu sei que esse ponto zera a função. Ele zera. Certo? Eu tinha que ver o que acontece com a primeira derivada. Vou dar spoiler de novo. Ela é negativa antes desse ponto e ela é positiva depois. Tudo bem. Eu teria que ver. Eu teria que pegar isso aqui, igualar a zero, certo? Que é a primeira derivada. Vai dar exatamente esse ponto, não é? Qual é a ideia então? Eu teria que analisar. Se eu jogar um número maior que esse, a derivada vai ser positiva ou negativa? E se eu jogar um número menor que esse, a derivada vai ser negativa ou positiva? Bom, se eu jogar um número menor que esse aqui, a derivada é negativa. Então a função está decrescendo. Se eu jogar um número maior que esse, a derivada é positiva, então a função está crescendo. Resumindo, a minha função potencial ela tem uma cara assim. Ela tem um focinho aqui. E aí ela sobe e faz isso. Tá, novidades. Isso era previsível se você lembrasse, não sei se os professores de física falaram do potencial de Lennard-Jones. Eles falaram isso? Tá? O potencial de Lennard-Jones é um potencial famoso, é uma equação de potencial famosa que tem essa cara aqui. A única coisa que muda naquela bodega é os expoentes, aqui, que são maiores, acho que é 12, 9, uma coisa assim. Mas a cara da função não muda, o que muda é que ela tem uma mágica, tem uma merda. A cara dela é a mesma bosta, igualzinho. Então se vocês verem uma função desse jeito, saibam que ela pode ter uma cara assim. Por que eu sei que a função ela tá indo para zero aqui? Toma o limite disso aqui quando z vai para o infinito. Dá o quê? Um número sobre infinito vai dar zero, vai dar zero, vai dar zero. Então no infinito essa função vale zero. Em compensação, se você tomar z indo a zero pela direita, essa função ela explode positivamente. Então ela vai ter essa cara aqui. Ah, como é que eu sabia isso tudo? Cálculo. Tá? Então assim, o cálculo ajuda nessas horas se você precisasse desenhar. Tá, mas por que raios parta eu queria ver essa porra? Bom, porque se você olhar o gráfico do potencial, você consegue tirar muitas coisas. Dentre elas, você consegue ver o seu ponto de equilíbrio e se ele é instável ou estável. Os professores falaram disso? Equilíbrio estável, tá. O que é o equilíbrio estável quando você olha geometricamente para o gráfico do potencial? É quando tem barriguinhas, assim. Barriguinhas, assim, de forma de vasilhinha, assim. Repara que, eu imagino isso, sinceramente. Joga uma bolinha aqui em cima, ela vai ficar presa aqui, ó. Ah, então é estável. Mas como você pode ver isso de um jeito menos criança de 3 anos? Como você faz isso? Você pega e olha a segunda derivada do potencial. Assim, é bem mais adulto, né? Você olha a segunda derivada do potencial e calcula nesse ponto. Lembra que eu tinha falado para vocês que ia dar um número positivo? Se deu um número positivo, então a concavidade é assim, não é? Quer dizer que a vasilhinha é desse jeito. Então o equilíbrio é estável. Se o equilíbrio fosse instável, ia dar uma coisa assim, ó. Aí esse ponto ia ser equilíbrio instável. Repara que se eu largar uma bolinha aqui, ela quer sair daqui. É instável, ela quer sair daqui. Agora, se eu largar uma bolinha aqui, ela quer vir pra cá. Entenderam essa noção? É legal. Aí você, aqui, repara, a segunda derivada daria negativa. Então, se a segunda derivada é negativa, o equilíbrio é instável. Se a segunda derivada é positiva, o equilíbrio é estável. Tá. Aí eles poderiam perguntar, tá bom, mas se eu tivesse uma partícula que tem uma energia mecânica definida, em algum momento ela faria um movimento oscilatório? Uma partícula, esquece de todo isso, uma partícula tem esse potencial. Ela tem esse potencial. Existe alguma situação em que ela realiza um movimento oscilatório? Bom, isso aqui é um gráfico de energia, certo? Então vamos fixar uma energia. Vamos dizer que a partícula tem energia E. Aqui.
ela tem essa energia, eu dei pra ela esse tanto de energia. Bom, se a partícula tem essa energia, o que acontece? A partícula estava aqui, ela vai subir até aqui e ela vai atingir a energia máxima dela. Porque ela está reservando sempre entre energia cinética e potencial. E repara que o ponto que ela está na curva é a energia potencial dela. Tá? É um exemplo aleatório, gente, porque eles já vêm perguntar isso, por isso que eu estou falando. Então, aqui ela tem energia potencial igual a, aí você olha o gráfico, 2. Ah, mas ela tinha 4 joules de energia, então os outros 2 joules é cinético. Faz sentido. Se eu dei 4 para ela, 2 é potencial, 2 é cinético. Aí ela chega nesse ponto aqui. Esse ponto é tudo potencial. E coincidiu com a energia dela. Ela pode ter mais energia que isso? Não. Então ela pode ir para lá? Não pode, porque ela vai ter mais energia. Então ela tem que fazer o quê? Obrigatoriamente? Voltar. Aí ela vai voltar para cá. Vai acontecer a mesma coisa, ela vai ficar oscilando. Resumindo, quando você tem um gráfico de potencial e você consegue cortar ele por uma reta e pegar 2 pontos, você consegue uma zona de movimento oscilatório. Porque você delimita energia. A energia só pode ficar aqui assim. Em compensação, se eu desse uma energia diferente, se eu desse uma energia assim, ó, essa energia, a partícula ela podia vir para cá, atinge o máximo, tem que voltar, e ela vai para o infinito. Ela pode ir para o infinito, que ela vai continuar na zona válida de energia. Então, dependendo de onde você corta, você tem equilíbrio ou não. Entenderam? Tá bom. Agora, falando de zonas atrativas ou repulsivas, eu analiso do seguinte modo. Eu pego a minha zona de equilíbrio e eu corto ela assim. Tá? Se a minha bolinha, ela tá aqui, ela é atraída para essa região. Certo? A força contribui para que eu atraia a bola para essa região. Isso aqui é uma zona atrativa. Está atraindo para o meu ponto de equilíbrio. Agora, se a minha bolinha está aqui, a minha força ela empurra ela para a zona de equilíbrio. Ela repele a minha bolinha para o ponto de equilíbrio. É uma zona repulsiva. Entenderam a ideia? De que, na verdade, vocês podem olhar o seguinte. Isso aqui é o potencial, não é? A derivada dele está como? Negativa aqui, não é? Olha a derivada, a reta negativa. Não está negativa aqui? Está caindo. Então a força é positiva, porque é menos isso. Então, ela é o quê? Aqui ela é repulsiva. Analogamente, aqui a derivada é como? Positiva. A força é menos isso, da negativa, é atrativa. Entendeu? Aí respondendo de novo a pergunta do nosso colega, por que raios parto eu desenhei potencial? Porque desenhando potencial você consegue tirar isso tudo. Se você vai ter movimento oscilatório, onde é atrativo, onde é repulsivo. Tá? Esse era entender, ele pedia as regiões, dizer em que as interações são atrativas ou repulsivas. Aí é fácil. Para Z maior que 0 e menor que o Z de equilíbrio, você tem uma zona repulsiva. Para Z maior que o Z de equilíbrio, você tem uma região atrativa. Essa é a resposta. Ah, quanto que é o Z de equilíbrio? Você já calculou. Aqui. Eu não entendi a parte da atrativa. Tá. Essa ideia de atrativa repulsiva tem a ver com a direção da força. Certo? Repara o seguinte. Eu vou desenhar de novo aqui a minha amostra. E aqui eu tenho o meu eixo Z. Ele deu isso aqui pra gente, tá? O eixo Z apontando pra cima. Gente, a minha amostra tá aqui, tá? Se a minha força for negativa em Z, ela aponta pra baixo, não é? Ela está sendo atraída para a minha amostra. Se a minha força é positiva, ela aponta para cima. Ela está repelindo da amostra. Faz sentido isso? O que eu tenho que olhar então? Onde a força é negativa, ela aponta para baixo. Ela vai estar atraindo, ela vai estar sendo atraída, vai estar atraindo a ponteira ali. Vai estar atraindo a ponteira para a amostra. Então o que eu tenho que olhar? Onde a minha força é negativa? Para eu dizer que a minha região é atrativa. Bom, eu desenho o potencial.
eu sei que nessa região a derivada é positiva. Só que a força é menos a derivada do potencial. Então, se isso aqui é 5, a força é menos 5. Então, a força é negativa nesse pedaço todo aqui. Se a força é negativa, é porque ela está atraindo a ponteira para a minha amostra. Então, é uma região atrativa. Entenderam isso? O oposto também vale. Nessa região, a minha derivada é negativa. Se aqui é menos 7, a minha força é 7. Se a minha força é positiva, ela aponta para cima, no sentido positivo de Z. Então ela está repelindo a ponteira da amostra. É uma zona impulsiva. Repara que tudo pede para ir para o equilíbrio, né? As duas regiões pedem para ir para o equilíbrio. Entendeu? Outro jeito de fazer essa análise. Olha a função. Descobre que isso aqui é positivo ou negativo. Ruim, né? Acho. Você teria que pegar, zerar isso aqui. Aí você já sabe que o valor zerado é esse aqui. Aí você ia ter que jogar um valor maior que esse e ver se dava... Sabe aquele negócio de análise de sinal? Desenha a caixinha, bota o númerozinho. Aqui é positivo, aqui é negativo. Você vai ter que fazer isso. Mas com aqueles expoentes fica chato, né? Aí vai a última questão. Determine as distâncias onde a força de interação é zero, certo? Quando que a força é zero? A força é zero no equilíbrio. A gente já fez isso. Eles pediram de novo a mesma coisa. Mas a segunda novidade, né? A força de interação é zero e a 2 é, não da força tem seu valor mínimo. Eu tenho a função força. Como que se obtém o mínimo de uma função? Cálculo. Pega essa função, deriva. Zero derivada. Vê quais valores você vai ter. Pode ter mais um. Aí olha a segunda derivada dessa função. Vê se ela é positiva ou negativa. Aí você... Mas não vai precisar disso tudo. O que eu sei? Eu sei que a força é menos a derivada do potencial, certo? O que eu quero agora? Eu quero derivar essa função aqui e tirar o mínimo dela. Mas essa força ela já é a derivada do potencial. E eu já tenho a segunda derivada do potencial. Eu já fiz essa derivada. Eu já fiz. Só que aqui ela está multiplicada com um sinal de menos. Aqui, essa é a segunda derivada direta, certo? Aqui. Eu não multipliquei por nada. Só que a força, ela tem um sinal de menos aí. Daqui. Do menos Deus dx, né? Eu achei que estava aqui embaixo. Do menos Deus dx. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui por menos. Mas faz diferença isso se eu quero zerar? Não faz. Então foda-se. Olha só. Então, vamos zerar isso aqui. E vamos descobrir qual é o ponto em que a gente tem força mínima. Força mínima é diferente de força zero. A força pode ser negativa. Certo? Então vamos ver. Calma. Posso apagar aqui? Vou apagar. Tá, então vamos ver. Ó, força mínima é o quê? É pegar o DFD Z e zerar. É isso que a gente vai fazer. Calma. Então eu vou fazer isso aqui igual a zero. Então eu vou fazer 90/9 sobre ZA1 igual ZA. É o oitavo? É o oitavo. Bom? Aí vai ficar 90 sobre 42, eu posso dividir isso tudo por 3. Então vai ficar 30. Aí 42 por 3 dá quanto? Deixa eu fazer a conta. E é o outro. E é o outro. Nossa, eu não sei mais fazer calculo, velho. Dá pra simplificar de novo, né? Ficar 15 sétimos. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu peguei isso aqui, igualei a zero. Isso significa que essa parcela aqui tem que ser igual a essa, para quando eu subtrair zerar. Aí eu passei o B a sexta dividindo, ficou B ao cubo. 90 sobre 42 é 15 sétimos. Z a 11 por Z oitava é Z cubo. Então eu sei que o Z mínimo, esse A fica de 15 sétimos vezes B. É bem diferente.
3 meios. 3 meios. Se eu multiplicar 3 meios, qual é a relação entre 3 meios e 15 sétimos? Né? Será que esse número é maior? É maior. É maior? Não sei. É maior? Então ele deve estar por aqui mais ou menos. Esse é o ponto de força mínima. Entendeu? Tá bom. Agora, tem mais um item que adicionou, tá? Cadê? Esse último aqui. Partindo com a ponteira da posição de força mínima, ou seja, partindo daqui. Partindo daí. Qual é o trabalho realizado para afastarmos completamente a ponteira da amostra? Difícil. Tá. Vou guardar esse valor. Eu vou precisar apagar aqui. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não? Estou quase acabando. Aí eu vou ficar mais um tempo para tirar a dúvida, quem quiser. Se você quiser, eu até faço exercício a mais, sei lá. Não sei. Vou fazer isso aqui rapidinho agora. O que eles pediram? Trabalho. Sempre que eu tenho trabalho, eu tenho que dar um ponto inicial e um final. Eu saio do Z mínimo, ele diz isso, que ele quer sair do Z mínimo, e eu quero afastar a ponteira quanto? Infinitamente? Então, é daqui até infinito. Tá. Só que o trabalho de uma força é o quê? Não é integral de f de x dx? Calma, eu vou simplificar, calma. Não é essa integral do trabalho? Não é? Se vocês quiserem... Oi? Alguém? É a integral de f de x dx. Da onde até onde? Do z mínimo até infinito. Calma. O f... Vai dar tudo certo. O f de x é esse aqui. Então eu vou ter que pegar essa função e integrar ela. Puta que pariu, né? Você vai integrar aquilo, cara? Cara, isso é a derivada de alguém, né? Vamos lá? Isso é a derivada de alguém, você vai integrar? Você já sabe quanto é, mas qual é a questão? Isso aqui é a derivada com menos na frente. Se eu quiser integrar isso aqui, vai ser o potencial, só que com menos. Vocês lembram que trabalho não é menos delta U? Mas, gente, pensa comigo. De outro jeito. Vocês sabem que a força é menos du dx. Isso aqui. E o que é o trabalho? É você integrar isso aqui em dx. Integra isso aqui em dx. Isso vai ficar o quê? Menos a integral de du. Que é o próprio u. Só que entre o ponto final e inicial. Menos delta U. Vocês viram aqui? Entendeu? Da onde que vem o trabalho igual a menos delta U? Vem daqui, que a força é menos a derivada do potencial. Aí você integra os dois lados e cai nessa bodega. Entenderam? É um jeito fácil de não esquecer. Entendeu? Corta o dx, todo mundo tá cortando dx. Então, beleza. Então, isso aqui vai dar a própria função potencial, só que a variação dela. Eu não preciso fazer essa integral, olha que maravilha. Ela já está feita, eu sei quem é o potencial. Tá bom. Eu vou ter que calcular ela no infinito, uma conta trivial, né? Olha só. E z1. Porque esse é o outro ponto que ele pediu pra gente. No infinito, quanto... Aqui é o potencial, né? Quanto que é isso aqui no infinito? É zero, olha só. Gente, então isso aqui é zero. O que eu preciso fazer então? Isso aqui vai ser menos com menos, isso aqui vai ser igual a 1 do z mínimo. Tá, então eu preciso substituir o z mínimo lá fora. Eu preciso substituir isso aqui.
Calma. Vamos lá. Acredito. Eu vou guardar esse aqui que eu vou precisar, né? Vou pra cá. Putz, Eminho. Vamos lá, pegar. Vou tentar fazer mais. Aí eu vou levar isso aqui, Alana. Vai ficar 15,7 no cálculo, olha só. Vezes minha nona. Usar o quadrado. O B vai pro saco. Isso aqui vai dar o quê? A. Aí vai dar 7, 15 ao cubo menos 7, 15 ao quadrado. E é isso. Não vou fazer essa conta desnecessária, mas saibam que é um número negativo, tá? Porque 7, 15 é um número menor que 1. Se eu estou levando ao cubo, esse número vai dar menor que esse. Então vai dar um número negativo no final. Mas o resultado é esse. Entenderam como faz? Trabalho é igual a menos delta 1. E isso vem na integral. Se você pegar aqui, força é menos a derivada do potencial, integra os dois lados. Só que desse lado você já tem a própria derivada. E qual é a integral da derivada? É a variação dela entre os extremos de integração. Você está integrando entre 0 e 1. Vai ser menos. Aí você faz o delta 1. O de 1 menos o de 0. Beleza? Bom, esse era o último exercício. Se alguém quiser tirar algumas coisas comigo, eu estou aqui. Se alguém quiser fazer mais exercício, eu estou aqui. Se alguém quiser mandar dúvida lá no estudar para responder, eu estou lá. Tá bom.